Olá, sejam bem-vindos a mais um Gambiarra. Hoje vamos falar um pouco de Tiken Jah Fakoly, que é um músico e ativista africano da Costa do Marfim, que apesar de ser um músico de reggae, é reggae sim, reggae de raiz, mas é bastante misturado com os sons e com a instrumentalização clássica de África. Como todo o reggae, a mensagem é sempre política, social, como o próprio diz, ele faz música para despertar as consciências. Tiken Jah nasce em Odiano, numa aldeia na Costa do Marfim, e quando esteve cá até no Festival de Música em Cascais, diz que ouviu o reggae pela primeira vez na rádio, o Do You Remember the Days of Slavery, uma música de Burning Spear, e ele conta que na altura não havia um Rastafari, não se falava inglês, mas percebeu o sentimento de frustração de que aquela música o fazia sentido. Ele começa a tocar em segredo, porque os pais ligavam bastante a música às drogas e ao álcool, e ele acaba por começar a tocar com os amigos, e em 87 acaba por fundar a banda Os Jalis, a sua primeira banda. Depois da morte do pai e com a descoberta de Bob Marley também, ele começa a fazer com que a banda cresça e a dar concertos, mas com a morte do pai vem também o outro lado da moeda. Ele deixa de poder tocar só música e tem um bocado de começar a fazer pela vida. E então, com o dinheiro da herança do pai, ele compra ali umas dezenas de ovos e começa a fazer ali umas trocas comerciais entre as cidades na Costa do Marfim. Ele, na altura, até acaba por conhecer o Alpha Blondy, que era um grande artista e ainda é, também Costa Marfinense, pede-lhe ajuda, mas este não quis ajudar porque não queria concorrência. Em 98 ele desiste das trocas comerciais, faz uma primeira visita europeia a Paris e acaba por assinar, já com o que já tinha feito, pela prestigiada France Record. Portanto, vejamos, também é importante explicar porque é que o Fakoly, também a sua mensagem e de onde é que vem, porque é que vem assim. Ele nasce numa era próspera na Costa do Marfim com Houphouët-Boigny, um líder que entrou precisamente na libertação da Costa do Marfim. Era uma Costa do Marfim politicamente estável, economicamente estável, socialmente estável. Até foi conhecido na altura pelo Milagre de Marfim, porque era estranho, portanto, esta situação numa África pobre e ter um político que, dentro de portas com uma grande ligação ao Ocidente, sim, especialmente a França, conseguisse manter esta ligação. Esta ligação até tinha um nome que é o France Afrique, que acaba por depois dar o nome a um álbum de Tiken Jah Fakoly em 2002, que até por acaso é o meu preferido. Este político teve também uma constante intervenção tanto na descolonização africana como na política anticomunista, não só na Costa do Marfim, como também em golpes e mais situações, tanto no Ghana, como no Burkina Faso, como no Benin. Isto acaba por influenciar Fakoly, porque passa de uma era socialmente estável, e depois da morte de Boigny, em 93, aparece Henri Konan-Bédier, que acaba por ser acusado de repressão política, de corrupção, e acaba por ser depois num golpe militar, em dezembro de 99. Todos estes feitos que o rodearam desde a infância ao seu crescimento, acabam por toldar a sua visão e o seu contacto do que era a África pobre e oprimida, que ele sentia na pele e ao seu redor, e isto acaba por surgir efeito no que era a mensagem dele. O que acaba por ser ligeiramente diferente da mensagem do reggae africano. Portanto, mantém, obviamente, a mensagem do que é o povo africano oprimido, do amarelo, do ouro africano, do verde da esperança e do vermelho do sangue derramado, mas foca-se mais o reggae jamaicano na escravatura, nos 400 anos de escravatura, que é tema recorrente no reggae, e é Marcus Garvey, e é Malcolm X, e no retorno na África prometida. Isto acaba por ser diferente, porque estamos a falar de um músico que é africano em África e está em constante contacto com o que é a África e os seus líderes políticos e as suas ditaduras políticas. Isto acaba por toldar o que foi e o que é a sua mensagem, diferenciando isto do que é a mensagem de reggae raiz. Relativamente à música em si, ela também é um bocadinho distante. Primeiro, inicialmente, ele cantava apenas em francês e em dioula, que é uma língua apenas falada na Costa do Marfim, no Burkina Faso. Porque ele não sabia inglês, ou patois, ou inglês da Jamaica, ou sabia mal. O instrumental também é muito diferente, porque tinha sempre 10 pessoas em palco, muitos instrumentos de sopro, muita alegria,
e muita musicalidade de origem tribal. Ele, quando começa aos Jalis em 87, lança depois em 93 e 94 dois mini-álbuns, ainda com a banda, que é Le Djeli e Missiri, mas depois é quando se lança a solo com o álbum Manj Krati em 96 que começa o que é o Tiken Jah Fakoly. Porque é aí que a mensagem dele começa a ser ouvida. Começa a mensagem política, a reivindicação com os políticos na Costa do Marfim. Há uma tentativa ainda de censura deste álbum por parte do governo, que ele pede o direito de comer e não o contrário. E isto gerou bastante controvérsia dentro da Costa do Marfim. É aqui que começa a sua explosão, o mediatismo dele junto do povo, com textos de denúncias das elites contra o neocolonialismo, o pedido ao povo africano para se erguer e mobilizar. Nestes álbuns, os singles Délivrance e Les Descendants já começam a mostrar o que aí vinha, portanto, o que é a música de Tiken Jah Fakoly. Em 2000, com o Cours d'Histoire, um álbum com uma música também bastante aclamada, o Politique Keller, pelo título dá para perceber que é uma música com bastante intervenção política, mas é depois que ele explode para a Europa, para os Estados Unidos e até para mim, com os álbuns seguintes, produzidos entre 2002 e 2007. O France Afrique, onde ele recupera ali algumas músicas dos primeiros álbuns, Songoroba, Missiri, que são ainda do primeiro álbum, dos primeiros dois álbuns ainda com o Djeli, e canta Le Pays Va Mal, Politicien, que são singles bastante marcantes. Depois veio o Coupe de Gaulle com a Quitte le Pouvoir, Ça Va Faire Mal, Tonton d'América, e depois vem o L'Africain. Portanto, estes três álbuns foi os que tiveram mais intervenção, que deram mais crescimento a Tiken Jah Fakoly, tanto a nível da música, da expansão da sua música para o mundo, mas também para dentro da África e dentro do que é a mensagem. Ele começou a ser ouvido por mais pessoas. Neste álbum, no L'Africain, portanto, vamos chamar este álbum mais comercial, dentro do que é o reggae africano comercial. É um álbum com mais abertura, com mais público, e tem, por exemplo, a música Africana à Paris, que é uma versão do Englishman in New York, do Sting. Isto acaba por ser um bocadinho diferente, porque foi um álbum mesmo diferente, onde ele volta até a ter instrumentos e a tocar da mesma forma como outros artistas que também tocavam em África, mas um álbum mais ouvível, digamos assim. Depois disto faz ainda um álbum ao vivo em Paris e faz o Caméléon em 2008. Em 2010 é onde ele volta a dar uma grande volta na sua música. Faz talvez o seu álbum mais estranho, mas ótimo, mas faz quase esquecer o reggae. Ele parece que volta ali um bocadinho aos Jalis e aos seus primeiros álbuns. Ele introduz instrumentos como o Ngoni, a Kora, o Sogo e o Balafon. Faz um álbum completamente de origem, um som quase tribal, onde consegue, obviamente, manter a sua mensagem, e a mensagem está bastante presente, até de uma forma soberba, mas com uma sonoridade completamente diferente. Depois disto, volta a fazer um mini-álbum, o Alerte, e ainda depois faz o Dernier Appel. Em 2015, numa tentativa de também... Numa tentativa, não tanto uma tentativa, mas já com a sua presença estável no mercado e no que já era um artista de renome, não é? Um artista mundial do reggae. Ele decide juntar com o Racine, Raízes, em francês, vai buscar precisamente os grandes artistas jamaicanos e faz um álbum de covers com alguns artistas a cantar, como Ken Boothe, U-Roy, Max Romeo, Burning Spear, Alpha Blondy. Toca com bastantes pessoas e faz covers, tanto Bob Marley como Peter Tosh, como Junior Murvin, Buju Banton. Ele toca ali com montes de pessoas e faz bastantes covers. Aí já em inglês, sim, tirando a Brigadier Sabari do Alpha Blondy, mas toca sempre toca aí com esses grandes ídolos, os ídolos que ele cresceu a ouvir e decide produzir este álbum. Por fim, portanto, todos estes álbuns, todos estes anos de luta fizeram com que esta mensagem também tenha tido alguns efeitos negativos, não é? Ele acabou por ser exilado no Mali, teve 5 anos exilado no Mali,
em Bamako, em Bamako, sim. Não, acaba por não ser bem visto no seu país, na Costa do Marfim, depois de toda aquela guerrilha, mensagem política, música, que acaba por fazer contra o seu próprio país. Também é considerado persona non grata e proibido entrar no Senegal pelo presidente, na altura, Abdoulaye Wade, porque este, em concerto, pede a demissão de Abdoulaye Wade. Facto é que nas eleições seguintes este presidente acaba por não ser reeleito, mas ele acaba por não poder voltar a entrar no Senegal. Por outro lado, esta notoriedade também, através da sua música, acabou por lhe dar também uma motivação extra a fazer o que gosta e o que ele luta para. Faz o One Show, One School, que portanto, foi uma série de concertos realizados em África, em vários países africanos, onde todos os benefícios daquele concerto iam sempre para a construção ou reabilitação de uma escola. Cada concerto seria uma escola. Portanto, tudo o que ele fez, e também teve outros eventos contra a ébola, com vários artistas também africanos de toda a África. Isto tudo acaba por lhe trazer o que ele sempre lutou para, não é? E isto é o Tiken Jah Fakoly e mantém a sua mensagem, e hoje em dia será sempre um artista de renome, pelo que já fez por África, pelo que fará e pela música e alegria que dá sempre em palco e nos álbuns. Espero que tenham gostado. Até à próxima. On pourra contrôler, on sera respecté, on pourra dialoguer, on pourra s'imposer, ça va les étonner.